O marketing digital descobriu a ancoragem. Será mesmo? Tem uma coisa curiosa acontecendo no marketing digital. Há anos que isso acontece. Muita gente acha que descobriu uma técnica genial de persuasão, quando na verdade só está usando um princípio psicológico que já é usado há décadas. E um dos melhores exemplos disso é a ancoragem. Talvez você já tenha visto isso de 1000 formas diferentes, tenho certeza que já viu. Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos mesmo assim e provavelmente você vai se identificar com algum deles, que já foi fisgado ou quase fisgado em uma dessas estratégias. Um deles é o mais usado hoje em dia nas ofertas online de cursos digitais. A oferta geralmente começa assim, de 997 por 297, ou ainda aquele clássico. Isso aqui valeria R$5.000, mas hoje você leva por 497. Existe também um modelo muito usado em planos de assinatura, onde o plano Premium aparece antes do plano intermediário. Esse plano geralmente é o mais completo e por isso ele tem um valor mais elevado. E ele não está lá necessariamente para vender, ele está lá para ancorar o próximo, ou seja, a segunda opção, que geralmente é o plano intermediário. Aquele produto mais caro existe quase só para fazer o outro parecer mais razoável. Tudo que eu disse agora parece muito digital, usado muito em copy de lançamento, mas a verdade é que isso não nasceu do marketing digital. Não foram os gurus de internet como Érico Rocha, Wendel Carvalho que inventaram essa, digamos, técnica de vendas. Isso nasce de algo muito mais profundo e muito mais antigo. A descoberta feita décadas atrás de que o cérebro humano não julga valor no absoluto, ele julga valor em comparação. E essa é uma das ideias mais importantes que qualquer empresário, estrategista, profissional de marketing ou criador deveriam entender. Porque se você não entende isso, você pode até vender, mas dificilmente vai entender por que vendeu. E quando você não entende o mecanismo, você vira refém da técnica. E técnica que esses caras aplicam todos os dias para vender seus cursos e mentorias, mas dificilmente te ensinam ou explicam de fato como ela funciona. Talvez porque eles não queiram que você saiba, talvez porque nem eles mesmos saibam como de fato funciona. Mas eles sabem que funciona e por isso eles usam. Mas antes de continuar, se você gosta de conteúdo que conecta psicologia do consumo, neurociência e marketing de forma séria, sem truque barato, sem gurusismo e sem neurobobagem, já se inscreve no canal, porque aqui não falo só de ferramenta, eu falo da mente que decide. Agora presta atenção nisso. Existe uma ilusão muito forte no mercado digital. A ilusão de que o valor é percebido de forma objetiva, como se o cliente olhasse para uma oferta e pensasse: vou avaliar isso de forma puramente racional, neutra e técnica. Mas o cérebro não funciona assim. O cérebro precisa de referência, ele precisa de contraste, ele precisa de contexto para julgar. E isso significa que o mesmo preço pode parecer barato, caro ou premium, ou absurdo, justo ou irresistível. Tudo isso sem mudar absolutamente nada do número em si. O que muda então? A referência mental, ativada antes. Esse é o ponto de entendimento que vai mudar completamente a forma como você apresenta suas ofertas. Pelo menos a partir de agora, que você vai entender de uma vez por todas como isso funciona. Porque ele mostra que muitas vezes o valor percebido não está só no produto, está no enquadramento da comparação. Vou repetir porque isso é central. O valor percebido não nasce só da oferta. Ele nasce da comparação que molda a leitura da oferta. Isso é a ancoragem de preço. Agora, de onde vem isso? A ancoragem foi estudada de forma muito forte dentro da psicologia do julgamento e da tomada de decisão, especialmente nos trabalhos de Daniel Kahneman e Amos Tversky. A ideia central é simples, mas muito poderosa. Quando o cérebro é exposto a um número referência ao contexto inicial, esse ponto de partida influencia fortemente os julgamentos que vêm depois. Ou seja, o primeiro valor não serve só como informação, ele serve como uma âncora mental. E a partir dali, o cérebro ajusta a percepção, mesmo quando essa âncora não deveria ser tão relevante. Percebe o tamanho disso? Então isso significa que o cérebro não está calculando o valor como uma planilha de Excel. Ele está construindo julgamento de forma relativa. Agora pensa comigo, quando alguém coloca um produto de R$2.000 ao lado de um produto de 690, o objetivo nem sempre é vender o de R$2.000.
Muitas vezes o objetivo é fazer o de 690 parecer muito mais razoável para ser o escolhido. Quando alguém apresenta primeiro uma consultoria de R$15.000 antes de mostrar uma mentoria de R$2.500, ele não está listando opções, ele está moldando a percepção. Quando uma página diz isso aqui vale R$10.000, mas só hoje você leva por 997, ela não está apenas informando o preço, ela está tentando instalar uma referência mental anterior, para que o preço final pareça pequeno na comparação. Isso tudo parece moderno, parece estratégia de funil, parece engenharia de oferta, parece copy de alta conversão, ou qualquer outro nome fantasioso criado pelos gurus de internet. Mas, no fundo, o que está acontecendo é bem mais simples. O mercado digital está explorando uma limitação clássica do julgamento humano. E aqui vem a parte mais importante. A maioria das pessoas usa a ancoragem como se fosse um truque de preço. Mas isso é uma leitura muito pobre e rasa, porque a ancoragem não influencia só preço. Ela influencia diretamente na percepção de valor, qualidade, categoria, risco, sofisticação, expectativa e aceitabilidade. Ou seja, âncora não é só um número alto antes de um número menor. Âncora é qualquer referência inicial que molda como o cérebro vai interpretar o que vem depois. E isso muda tudo, porque significa que a ancoragem também está presente quando você define o primeiro produto que aparece, a primeira linguagem usada, a primeira promessa feita, o primeiro enquadramento da marca e a primeira comparação apresentada, ou o primeiro padrão de referência da oferta. Em outras palavras, o cérebro não começa a avaliar do zero, ele começa a avaliar a partir de um ponto de partida. E quem controla esse ponto de partida controla a parte da percepção. Essa frase ela é muito forte, então anota, pega papel e caneta. Quem controla ponto de partida controla a parte da percepção. Agora, por que isso tudo é tão importante no marketing de hoje? Porque muita empresa ainda acredita que está vendendo no vácuo, como se o cliente fosse avaliar sua oferta de forma isolada. Mas ninguém compra no vácuo. As pessoas compram comparando. Comparam com o concorrente, comparam com o que já pagaram antes, comparam com o que imaginavam pagar, comparam até com outras categorias e principalmente comparam com referências que você mesmo ativou. Então, se você não organiza essa comparação, o cérebro do cliente organiza por conta própria. E isso é perigosíssimo, porque quando você não define a âncora, o mercado define por você. Se você não define a referência, o cérebro vai buscar uma sozinho. E essa referência pode ser péssima para você. Por exemplo, se você vende um serviço premium, mas apresenta ele ao lado de soluções muito baratas, você pode destruir a percepção de valor. Se você mostra seu preço sem construir antes um contexto de valor, risco evitado, custo de não agir ou uma comparação relevante, o número aparece nu. E preço nu costuma parecer mais caro. Isso é muito importante porque muita empresa acha que o problema é o preço, quando muitas vezes o problema é a ausência de uma ancoragem adequada. E o fato é, muitas vezes o problema não é o preço, é a referência mental para julgar o preço. E aqui começa a parte mais interessante. Porque o marketing digital redescobriu a ancoragem, mas em muitos casos usa isso de forma superficial. Como? Colocando números altos aleatórios, criando preços fictícios, inflando o valor sem sustentação, forçando contraste de forma artificial. E isso pode até funcionar no curto prazo, mas tem um problema. Quando a âncora parece artificial, o cérebro sente isso. E quando sente, a percepção de manipulação aumenta. Ou seja, ancoragem funciona, mas a ancoragem mal usada destrói confiança. Esse ponto é importantíssimo, porque muita gente aprendeu a usar a ancoragem como um truque, quando na verdade ela deveria ser usada como uma arquitetura honesta de percepção. Qual a diferença? A diferença é que uma âncora boa não inventa valor, ela organiza a percepção de valor real. Âncora boa ajuda o cérebro a perceber valor com mais clareza. Essa é a diferença entre estratégia e manipulação. E convenhamos, tem muita gente manipulando por aí. Se você vende algo premium, por exemplo, talvez a âncora correta não seja um número alto. Talvez seja o custo de continuar sem resolver o problema, o tempo perdido, a oportunidade desperdiçada, o risco de escolher errado e o prejuízo invisível da decisão atual. Percebe? Percebe a diferença? A melhor âncora nem sempre é a mais agressiva. Muitas vezes é a mais cognitivamente relevante.
E é aqui que o marketing fica realmente sofisticado, que deixa de usar técnica como truque e passa a usar psicologia como arquitetura de decisão. Isso é outro nível. E sinceramente é por isso que eu digo que muito do que o marketing digital chama hoje de estratégia já estava sendo explicado há muito tempo pela psicologia do consumo. Mudou a plataforma, mudou a interface, mudou o formato, mas o cérebro continuou julgando da mesma forma de décadas atrás, de forma relativa. Continua precisando de referência, continua interpretando valor a partir de contraste, continua decidindo em contexto. E isso muda completamente a forma como você deveria construir sua oferta, página de vendas, precificação, posicionamento, apresentação comercial e sua narrativa de valor. Porque vender melhor não é só mostrar preço, é organizar o campo mental em que esse preço vai ser interpretado. Anota essa frase: você não vende só com o número, você vende com o contexto que dá sentido ao número. E isso para mim é a grande lição desse vídeo. A ancoragem não é um hack moderno, não é uma invenção do digital, não é uma sacada de copywriter esperto, é uma expressão clássica de como o cérebro humano constrói julgamento. E quem entende isso, para de depender dessas fórmulas mágicas e começa a entender o mecanismo. E quem entende o mecanismo, joga outro nível. Porque ferramenta muda, mas o julgamento humano continua sendo o mesmo. No fim das contas, a verdade é essa. O marketing digital não inventou ancoragem nenhuma, só redescobriu algo muito antigo, já provado pela psicologia do consumo e muitas vezes usa sem nem entender como funciona. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Valor é comparação, porque essa, para mim, é uma das ideias mais importantes para qualquer pessoa que quer vender melhor com mais profundidade. Então, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque os conteúdos que você vai ver aqui vai mostrar exatamente como usar isso no marketing de forma prática, sem manipulação barata, sem truque e sem pseudociência. Marketing não é exposição, é arquitetura de decisão. Até o próximo vídeo.